Semana passada nós começamos a estudar o Evangelho de João, capítulo 15, e nós vamos continuar, mas antes de continuar, a partir do verso 12, vamos aqui passar apenas os slides que foram passados aqui de forma mais rápida, para a gente relembrar um pouquinho. Não vou falar novamente, mas algumas coisas aqui para a gente continuar. Você pode deixar a sua Bíblia aberta em João capítulo 15, que a gente vai lendo aqui os versículos à medida que a gente passe. Então nós aprendemos aqui sobre essa comunhão íntima que existe entre Cristo e nós. Eu sou a videira e vós os ramos. É o segredo da nossa vida, da nossa saúde, da nossa consistência. Ao mesmo tempo que nós sabemos que temos essa ligação com o Senhor, que nos dá vida e vigor, existem pessoas que aparentemente são parte dessa videira, mas que não são verdadeiros, que um dia eles não vão permanecer, não vão assim continuar. E aqui fala sobre estes que não produzem frutos e que, de certa forma, um dia serão cortados. Como discípulos de Cristo, nós vamos permanecer e assim produzir fruto. Então aqui a gente já viu, uma diferença bem clara, e isso vai se repetir em outros momentos aqui, que o cristão, ele é alguém que dá fruto. Nós não podemos dizer, eu sou cristão, mas eu não dou frutos, mas eu não estou dando testemunho. Então o cristão dá frutos. Nós acabamos de cantar o hino da voz do Evangelho, o perigo grande e grave daquele que se desvia, daquele que não está realmente firme na palavra, ou que leva a vida com Deus de forma a brincar. Mas aqui ele fala sobre o ligado que dá fruto. Ou seja, o crente irá progredir em santidade por meio das providências que Deus utiliza em seu lidar com ele. Às vezes é necessário limpá-lo, às vezes é necessário trazer essa podadeira, como dizemos aqui neste último slide. Mesmo que seja necessário para nos purificar, para que nós possamos crescer, o Senhor usará a chamada aqui podadeira. Na sequência aqui, já estamos no verso 7, essa passagem aqui central, que daria uma mensagem, uma mensagem bem específica, só nesse versículo que diz que se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Aqui a gente, começando pelo final, fala sobre a eficácia de uma oração, porque ele diz aqui, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então temos aqui, digamos assim, uma fórmula para a eficácia da oração, que é permanecer em Cristo e as suas palavras permanecerem em nós. A gente falou bastante, não vamos repetir, mas permanecer é o hábito da comunhão com Cristo, é estar confiando, buscando a Cristo. As palavras de Cristo permanecerem em nós é manter essa mensagem na nossa mente, no nosso coração, e assim nós podemos dizer que estamos de acordo com a vontade de Deus, e quem ora de acordo com a vontade de Deus tem a sua oração respondida. Diz aqui, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim os tornareis meus discípulos. Enfatizamos aqui, mais uma vez, a questão de que aquele que dá muito fruto é reconhecido como verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo é aquele que dá muito fruto. Olha, ele diz aqui, assim vos tornareis meus discípulos. É uma evidência na nossa vida. Ainda ele diz sobre
a necessidade de guardar os mandamentos e permanecer no amor. A ideia de permanecer no amor, na salvação, na presença de Deus, ou seja, estar ligado a Cristo. Ainda temos um outro texto, João 15:11, que diz: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Aqui nós terminamos, falando que exatamente essa mensagem é uma mensagem para que cada um de nós tenha essa paz em Jesus, porque nós ligados a Cristo vamos ser fortalecidos, e fortalecidos vamos ter uma vida feliz, a alegria e a paz no crer. E aí, irmãos, nós sabemos, as dificuldades podem vir, muitas vezes o esfriamento espiritual, muitas vezes a fraqueza, mas nós não devemos desistir. Nós sabemos, como nós cantamos na primeira canção aqui dos nossos cânticos, confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, mas forte tu és. Davi, ele ora lá no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Por que ele está falando isso? Porque ele já tinha o coração puro, perfeito, o espírito dele era forte? Não, porque ele estava sentindo a fraqueza. Então, o cristão não é aquele que é forte, aquele que faz tudo, aquele que sabe tudo, mas é aquele que busca exatamente esse alimento, estando ligado a Cristo. E muitas vezes esse alimento é uma confissão em que nós falamos: Senhor Deus, o meu espírito está abalado, o meu coração não está puro, cria, Senhor, isso, me erga, me sustenta. Então é uma palavra para nós, não que nós devemos desanimar, o cristão dá muito fruto, o cristão é aquele que é sempre forte. O cristão, exatamente, ele deve buscar estar ligado à videira e dar muito fruto, e ter paz e ter alegria no coração. Mas é uma palavra não para nós desanimarmos, mas para nós renovarmos a nossa esperança, que nós podemos sim viver melhor com Cristo Jesus. Vamos fazer agora a leitura de 12 a 16. João 15, de 12 a 16. O meu mandamento é esse: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Percebe, irmãos, que aqui a mesma fala, a mesma conversa, no sentido das mesmas instruções. Só que entra um elemento aqui, onde o Senhor está nos chamando a amar uns aos outros. Então a gente pode começar aqui dizendo o seguinte: Jesus nos ordena amar uns aos outros. Começa o versículo 12, este é meu mandamento, o meu mandamento é este. E olha que a palavra de Jesus aqui, ela é acompanhada de podemos dizer, um elevado padrão. Qual que é o padrão? Ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Na sequência que nós vamos estudar há pouco, já fala como Ele nos amou. Primeiro, que Ele deu a sua própria vida. Depois Ele fala que Ele nos amou e nós, como amigos, somos amigos de Deus. Não apenas um servo, mas um amigo. Ele nos considera amigos.
Mas aí, irmãos, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. É mandamento, é obrigação. Já pensaram, né, irmãos, como a gente tem uma obrigação, algo muito difícil de manter esse amor, mesmo aquele mais fraco, aquele menor, aquele que é o mais ignorante, é o imperfeito, esse também deve ser amado e não desprezado. A gente tem dificuldade de amar aquilo que está, digamos assim, no nosso rótulo, né? Que está errado, que não está perfeito. E de repente você olha para um irmão, ele não faz uma coisa como você acha que ele deveria fazer. E aí o seu coração quer desprezá-lo. Aí você quer que ele faça do jeito que você quer que ele faça. E aí nós temos essa dificuldade. Mas nós precisamos ter essa paciência e um amor como o de Jesus. Eu acredito que por mais que a gente tenha paciência, por mais que a gente demonstre amor, a gente não vai chegar. Alguém daria a vida por um amigo? Daria a vida por uma pessoa? Talvez sim, mas às vezes a gente não dá nem a fila, né? Um lugar na fila, quanto mais a vida, a vaga do estacionamento, quanto mais a vida por alguém. Mas esse é o chamado de Deus. 1 Coríntios 13:1 diz que aquele que não ama, né? Se não tiver amor, é como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ele descaracteriza totalmente qualquer virtude que uma pessoa tem. Você pode ter todos os dons, você pode ser a pessoa mais importante, a pessoa mais rica, a pessoa mais sábia. Mas você já reparou que uma pessoa, ela perde totalmente o valor quando ela age sem amor para com alguém? Ela se torna uma pessoa sem valor algum. E o contrário também é importante, né, irmãos? Uma pessoa pode não ter muitas habilidades, ela pode não ser muito grande, pode não ser rica, mas se você vê que ela é uma pessoa amorosa, aquela pessoa cresce em valor, né, para nós, cresce em valor. E assim nós devemos também ser e fazer. Já disse um pouco, mas na sequência então aqui Jesus fala sobre o relacionamento que existe entre ele e seus discípulos. Já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado amigos. Que privilégio, irmãos. Há pouco eu estava dizendo que Deus criou do nada. Do nada. É um bom texto para a gente estudar, né? Só essas primeiras palavras do Gênesis. O que é isso do nada? O que existia antes? Nada? Mas como assim? Mas como Deus criou algo do nada? A gente fala, né, o marceneiro cria uma mesa, mas ele vai precisar da madeira, ele vai precisar de cola, ele vai precisar de parafuso. Não, Deus disse, haja e ouve. Ele criou do nada. Esse Deus que criou todas as coisas, que traz a existência, e esse mesmo Deus, como nós falamos em domingo no Salmo 90, que diz, perece, morre, seca e morre, esse Deus que ordena, que coordena todas as coisas, Ele nos chama de amigos. Eu não sei quantas vezes a gente se orgulhou de ser amigo de alguém, né? Talvez amigo de alguém famoso, de alguém importante, ou de alguém rico, né? Ah, fui jantar na casa lá do fulano tal, né? Do sobrenome tal, né? Não sei se já passou isso pela nossa cabeça, eu sei que passa pela cabeça de muita gente. Às vezes também pela nossa, né, irmãos? Só que esse alguém poderoso, que podemos chamar de amigo, eu sou amigo desse poderoso, desse famoso, nem se compara, né, com o poder, a grandiosidade do Senhor. E o Senhor fala, eu sou o teu amigo. Podemos dizer que nós somos amigos de Cristo. E isso aqui, irmãos, é muito importante, porque a gente fala, se a gente tiver bons amigos, a gente vai ter muita coisa, né? Mais vale um amigo que um irmão, ou seja, ter um amigo é importante, ter amigos que nos ajudam é importante, e nós precisamos buscar mais amizades, né? Porque um precisa do outro.
E quando você está numa dificuldade, você pensa, eu não tenho ninguém para falar. Eu não tenho ninguém. É triste isso, né, irmãos? A gente precisa ter alguém para a gente poder chamar ali, para nos ajudar. E Jesus é o nosso amigo. Isso nos dá uma segurança. Isso deve intensificar as nossas orações. Isso deve intensificar a nossa fé, a nossa confiança. Isso deve, assim, também intensificar a nossa oração no sentido de contar para o Senhor os segredos. Eu sei que Deus sabe de tudo, mas falar com Ele das nossas maiores dores, dificuldades. Cada vez é mais difícil a gente falar, contar aquilo que está no nosso coração para alguém, né? Temos com medo de talvez essa pessoa contar para outros. Mas o Senhor é aquele que ouve todas as coisas como um amigo que nos responde. Aqui também a gente pode dizer que a gente vê a doutrina da eleição. Ele está falando que é nosso amigo, ele está falando que nos amou, que nós devemos amar o nosso próximo, e ele diz que eu vos escolhi, eu vos escolhi, eu vos escolhi. Não fostes vós que escolheste, que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi, para que vades e deis fruto. Vades e deis fruto. Aqui nós percebemos aqui a importância do chamado para servirmos a Deus. Eu vos escolhi, da ideia da salvação, né, claro, mas também eu vos escolhi para que vades e deis fruto. Ou seja, para que possamos servir ao Senhor. Deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Fruto. Mais uma vez, irmãos, a gente entender como santificação está relacionado com a eleição, não no aspecto de que nós fazemos as coisas para conquistar a salvação. Esse texto é muito bom para mostrar isso. Aqui fala, eu vos escolhi, deixou claro, né? E aí ele fala, para quê? Para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Ele não fala, vocês deram frutos, e aí eu vos escolhi. E aqui, então, nós podemos descansar, né? Essa doutrina, não estranhá-la e não ter dificuldades de entendê-la, porque a doutrina da eleição sempre está acompanhada aqui dessa transformação de Deus em nós. Vamos agora de 17 a 21. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Não conhecem aquele que me enviou. Irmãos, deve ficar claro que o mundo, ele não anda e não ama a palavra. Se o mundo não ama a palavra, não ama a Deus, não conhece a Deus, ele vai ser contrário a tudo aquilo que for de Deus, da palavra de Deus. Nós podemos esperar perseguição, podemos esperar o ódio do mundo.
E aqui a primeira palavra dele é que nós não devemos desanimar quando houver perseguição. Por quê? Porque também me perseguiram, Jesus disse. Me perseguiram. Imagine, irmãos, como foi perseguido Jesus. Jesus, aquele que não cometeu erros, falhas, foi um homem amoroso, foi perseguido. Por que nós não seríamos perseguidos? 2 Timóteo 3,12 diz: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. E aqui eu sempre vejo essa perseguição de alguns aspectos. Às vezes a gente não sofre uma perseguição em oposição direta de alguma pessoa para nós, mesmo porque dependendo aonde nós estamos inseridos na sociedade, às vezes nós convivemos até com outros crentes ou com pessoas que toleram o cristianismo. Mas nós sabemos que aquele que está de frente para pregar o evangelho em lugares hostis, eles vão sofrer muito mais. Mas um sofrimento que a gente tem, uma perseguição que a gente tem do mundo, é a perseguição espiritual. Porque aqui olha o que ele fala: querem viver piedosamente, serão perseguidos. Como que a gente é perseguido? Pelo próprio diabo, pela própria carne. Quando você quer negar o mundo, negar a si mesmo, então isso é uma forma que a gente vive num conflito. É uma perseguição, enquanto nós estivermos vivendo neste mundo. Eu quero servir a Cristo, eu quero fazer a verdade, mas a oposição vem contra mim. E ela é muito sutil, né? O Satanás, ele é sutil, ele fala: não, isso aí tudo bem, você pode servir a Deus e viver, né? Venha para cá, né? Então, olha que interessante, estamos falando de perseguição, mas uma perseguição parece que é contrária, né? Querendo te levar para a amizade. Mas a amizade do mundo é inimiga de Deus. Então isso é uma forma de você ser perseguido, com certeza. Aqui nós vemos aqui, vamos dizer assim, duas razões para manifestarmos a paciência. Primeiro, porque o próprio Jesus sofreu. Ele foi até tentado e não caiu na tentação. Sofreu perseguições de todas as formas, foi odiado. E nós, irmãos, se a gente bater um pouquinho o pé, entrar em certas discussões, nós vamos ser odiados também. A gente nem tem muita noção do que se passa pela cabeça do mundo, as ideias desse mundo. E não estou dizendo que a gente entrar lá numa rede social, entrar na internet e começar a discutir com as pessoas, que é uma distância, e não sei se vai chegar a algum lugar. A gente tem que falar a verdade, aonde a gente estiver. Mas dependendo com quem a gente convive, às vezes a gente vai ser perseguido pelas coisas que nós vamos ouvir, pelas coisas que nós vamos ter que enfrentar. E aqui a gente leu, né, uma coisa que com certeza está aqui, que essas perseguições, elas são uma comprovação de que nós somos filhos de Deus. Tem várias passagens sobre isso, uma delas é Mateus 5:12, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, quando perseguidos por causa da justiça, né? Não é perseguidos simplesmente, perseguidos por causa da verdade. Por minha causa, que o texto diz, perseguidos, bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem. Uma coisa também deve ficar muito clara, né? Que se nós estamos sendo perseguidos por causa do nosso próprio erro, por causa do nosso próprio pecado, né? A gente não tem muito o que reclamar, né? A gente está colhendo o que plantou, então, mas é por causa da verdade. Vamos lá, a parte final, 22 a 27.
Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa seu pecado. Quem me odeia, odeia também meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei, da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, este dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então, duas coisas aqui. Primeiro, essa questão de que se eu não vier, ou se eu não tivesse falado, pecado não teriam. E a segunda questão é, quando vier o Consolador. A primeira parte, o que ele está dizendo é que aqueles que ouviram de Jesus, aqueles que ouviram os ensinos de Jesus, os milagres de Jesus, os atos bondosos de Jesus, e mesmo assim não ouviram, não seguiram, eles acumularam para si pecados. Esses são mais culpados ainda. Como essa frase que está aí abaixo, eles nunca foram tão culpados quanto agora. Nunca foram tão culpados quanto agora. Ou seja, devemos observar como Jesus fala a respeito da má utilização dos privilégios espirituais. Está repetido, né? O mesmo slide. Os privilégios espirituais. Mas não vamos falar deles, vamos pensar em nós. Privilégios espirituais são boas coisas? São. Mas o que aqui Jesus está dizendo é que eles podem ser perigosos para aquele que não está dando muita atenção, está desprezando. Privilégios aumentam responsabilidades. Sempre gosto de falar dessas duas palavras juntas. Privilégios e responsabilidades. Quer um privilégio? Quero. Mas vem umas 10 responsabilidades junto. É um privilégio. Casar é? É. Mas vem muita responsabilidade. É um privilégio ter filhos? É. Mas quanta responsabilidade. É um privilégio ser um líder da igreja? É. Mas quanta responsabilidade. E aí a gente poderia ficar falando isso. É um privilégio ouvir uma pregação, entender tudo sobre pecado e santidade? É. Mas e a responsabilidade? Não que a gente não tenha responsabilidade, irmãos, aqui não estou falando, então eu não vou ouvir nada, não vou fazer nada, não vou casar, não vou sair de casa, que aí eu não tenho responsabilidade. Não é nesse sentido, não. Sempre teremos responsabilidade, né? Não é, eu não conhecia a lei, então não sou culpado. Eu vi um dia uma pessoa entrevistando o Zeca Pagodinho, e estava lá e perguntava para ele, e aí, o que você acha do jogo de bicho? Gosto muito do jogo de bicho, tal, eu ganho sempre, tal, eu jogo sempre, tal. Aí o repórter perguntou para ele, mas o que você acha, que deveria legalizar o jogo do bicho? Aí ele olhou assim, é ilegal? É ilegal? Ou seja, tirou a responsabilidade? Ele estava debochando, né? Porque lógico que ele sabe que é ilegal aquilo. Tirou a responsabilidade? Não tirou a responsabilidade. Mas quando a gente é alertado, olha, não passa naquele lugar que tem um buraco, vai acontecer errado. Alertado, você vai, você está abusando, né? Não deveríamos ser assim.
Lucas 12:47 diz: aquele servo, porém, que conheceu a vontade do Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Né? Um dos textos. Né? Lucas 12:48 diz: aquele a quem muito foi dado, muito se lhe será exigido. Aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. A parte final aqui do Espírito Santo. Devemos observar nesses versículos que o nosso Senhor fala a respeito do Espírito Santo. Verso 26. Quando, porém, vier o Consolador, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, este dará testemunho de mim. Irmãos, o capítulo 16 é a missão do Consolador. Provavelmente aqui é uma ligação para começar o capítulo 16. Mas olha que interessante a ideia do Espírito Santo ser alguém que dá testemunho. O Espírito Santo é exatamente essa ligação que nós temos com Deus, né? O Espírito Santo falando aos nossos corações, nos ligando a Deus, a Jesus. E a palavra testemunha é muito forte. Quando você chegar na sua casa, você foi uma testemunha do que aconteceu aqui. Você pode falar com autoridade para alguém lá da sua casa, falar: olha, eu fui na igreja hoje, tinha tantas pessoas lá, estava frio na porta, estava chovendo. Você pode testemunhar aquilo que você mais achou oportuno. E a sua testemunha, ela é verdadeira, porque você estava lá. Aqui é a ideia da presença, né? Pai, Filho e Espírito Santo ligados. A gente nem vai entrar no detalhe aqui. Tem questões teológicas aqui que as pessoas escrevem compêndios de teologia de centenas de páginas, né? Para explicar. Por exemplo, aqui disse... Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai. Aí ele procede do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede do Pai. Quem enviou foi Jesus, e o Espírito dará testemunho. O importante é que é ver essa ligação, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E esse é testemunho. E olha como é forte o testemunho do Espírito Santo, que o texto diz que esse testemunho que a gente tem do Espírito Santo é um testemunho que nos dá a capacidade de fazer o quê? E vós também testemunhareis. Vós também testemunhareis. Então, quando a gente fala da palavra, a voz do Evangelho que se faz ouvir aqui, é exatamente esse testemunho do Espírito que a gente recebe na palavra, recebe pelo Espírito Santo, e a gente pode proclamar a outras pessoas. É um relacionamento que nós temos com Deus a partir do Espírito Santo. Qual é o lugar do Espírito Santo na minha vida? Eu tenho escutado, eu tenho ouvido o Espírito Santo, eu tenho seguido o Espírito Santo. Por último, devemos observar nesses versículos a maneira como nosso Senhor fala sobre o ofício dos apóstolos, que é o que eu já estava falando. Né? Eles deveriam testemunhar, vós também testemunhareis. Testemunhar, no caso ali, eles estavam testemunhando fatos, né, que eles estavam vendo mesmo Jesus ali. Mas nós não vimos, mas nós cremos naquilo que está revelado na palavra, e nós falamos aquilo que o Espírito Santo fala ao nosso coração. Nós devemos ser testemunhas de Cristo, falando e servindo a Cristo. Amém, irmãos? Isso que eu queria trazer para nós nessa noite, um pouquinho dessa passagem, né? Para que a gente possa meditar, guardar no coração. João capítulo 15, que fala que nós somos ligados a Cristo. Que amor que Jesus tem por nós. Mas não só esse amor, como o amor daquele que nos escolheu, que nos chamou, que nos amou a ponto de dar a sua vida por nós. Diante disso, o que nos é exigido? Que nós estejamos dando frutos. E um dos frutos citados aqui, amar ao nosso próximo, como o Senhor mesmo nos amou.
E assim, que nós possamos meditar, né, na palavra do Senhor, para que possamos crescer nos seus caminhos.